nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu a 2 Coríntios, no capítulo de número 12, e o versículo de número 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo de número 11. Louvado seja Deus. A epígrafe do texto diz que Paulo, o desinteresse de Paulo e as credenciais de Paulo. Paulo dá as suas credenciais como apóstolo. Paulo fala quem ele é. O verso de número 11 diz assim: fui eu nécio. O que é uma pessoa nécia? Sim, de certa maneira sim, né? Mas o termo nécio é uma pessoa ignorante, uma pessoa falta de entendimento de alguma coisa. Então Paulo começa já espremendo aqui a igreja de Corinto, né? Por causa de alguns senhores, alguns grupos de pessoas que se levantaram contra a verdade bíblica que ele pregava. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui o quê? Inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que não sou nada, ainda que nada sou. Então Paulo está dizendo que ele não foi inferior aos mais eminentes apóstolos, aqueles que detinham o primário. Quem são eles? Pedro, Tiago, João, e esses três eram considerados como as colunas da igreja, não é isso? Pedro, Tiago e João eram considerados os pilares da igreja. Então, aqui Paulo está dizendo que de maneira nenhuma ele era inferior a esses eminentes apóstolos de Cristo. Paulo está falando enfaticamente e exaltando o seu ministério. Agora ele fala sobre as suas credenciais, porque ele não é inferior a Pedro, a Tiago e João. O versículo número 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, ou seja, o meu ministério de apóstolo foi manifesto entre vocês, com toda a paciência, com toda a paciência, haja paciência, com toda a paciência. Mas aqui essas palavras não é de quem é paciente, não. Entendeu? Porque Paulo estava de sapato cheio de algumas pessoas, como Moisés estava né? Eu ia falar outro nome, de sapato cheio de algumas pessoas, como Moisés meteu um cajado lá na rocha, não é isso? Moisés já não estava aguentando mais certo tipo de situação. Essa é a grande verdade. Então Paulo está dizendo claramente que o ministério de apóstolo foi manifestado entre a igreja de Corinto. Por que foi manifestado? Porque Paulo foi o quê? Foi o quê dessa igreja? Fala, Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Paulo foi o fundador desta igreja. Então Paulo, quando abriu esta igreja, foi manifesto no meio desta igreja, no meio da igreja de Corinto, com toda a paciência, por sinais, prodígios e
maravilhas. Fala, glória a Deus. Um ministério tem que ter isso, irmãos. Tem que ter. Tem que ter essas alterações. Senão a gente começa a ficar desconfiado. Você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Para quem é conhecedor de Bíblia, para quem tem comunhão com Deus, para quem ama a Cristo e a sua vinda, para quem não é louco, não está nem, mas nós ficamos preocupados. É preciso ter sinais no meio da igreja, prodígio e maravilhas. Então, esses sinais eram manifestos através da vida de Paulo, porque a Bíblia fala que Paulo até as pessoas levavam os aventais, os lenços, e Paulo tocava, e onde a pessoa pegava esses aventais, esses lenços, a Bíblia fala claramente que as pessoas eram curadas, e se tivesse algum espírito maligno, algum demônio, eles saíam. Irmãos, vamos começar a orar para Deus fazer isso no nosso meio. Eu estou com saudade de ver os demônios caindo quando a gente abre a boca para falar. Está difícil. A incredulidade é muito grande nos corações. As pessoas estão com o coração endurecido, incrédulos, né? Praticamente incrédulos. Então Paulo está dizendo: olha, eu não sou inferior a ninguém. Não é porque eu não andei com o Senhor Jesus Cristo, não estive presente com Ele, mas Ele me encontrou a caminho de Damasco, como um abortivo, aquele brilho daquela luz intensa como o sol, que brilha ao meio-dia, e eu caí por terra, e eu vi aquelas palavras em língua hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. Louvado seja Deus. E ali nasceu, Saulo de Tarso, nasceu o grande apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, o pregador dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Então Paulo dá as suas credenciais, louvado seja Deus, dizendo que o ministério foi aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Quem quer ver sinal de Deus aqui nessa igreja? Você quer? Comece a orar, comece a jejuar, comece a perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Espírito Santo, fale conosco. Você sabe que Ele fala, Ele mostra, aleluia, para que a glória dele volte para casa, não é verdade? Porque se a glória de Deus não estiver na nossa vida, não compensa nem levantar a cama. Essa é a grande verdade. Se a glória de Deus não estiver na nossa vida. Porque, no verso 13, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Aqui Paulo já está, né, como nós falamos, que a igreja de Corinto era uma igreja abastada no sentido material, pessoas de posses, e esta igreja não ajudou o ministério de Paulo, não assistiu a Paulo nas suas necessidades, como as igrejas da Acaia, da Macedônia, ajudaram o apóstolo Paulo, ainda que as igrejas da Macedônia eram pessoas pobres na acepção da palavra, né? Mas eles, pobres materialmente falando, mas eram ricos da graça do Senhor Jesus Cristo, e ajudaram ali, e ajudaram o ministério de Paulo. Então Paulo fala de maneira irônica aqui, né, para eles: por quê? Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Louvado seja Deus. Agora aqui no versículo 14, Paulo deseja visitá-los, os irmãos
da igreja de Corinto. Paulo, a primeira vez que Paulo esteve em Corinto foi quando ele abriu a igreja. Na segunda vez, quando Paulo esteve em Corinto, foi para consertar a desordem e a bagunça. Agora, nessa terceira vez, Paulo queria colocar tudo no devido lugar, né? Então, Paulo deseja visitar os crentes de Corinto. O verso 14 diz assim: eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco. A primeira vez quando ele abriu a igreja, a segunda foi para colocar em ordem a baderna e a imoralidade que havia na igreja. Paulo teve que consertar aquela bagunça. Eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado. Eu não vos serei pesado. Eu não quero os bens de vocês. Eu não quero os bens de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero ser pesados. Louvado seja Deus. Pesado. Pois que não busco o que é vosso. Eu não busco os bens de vocês. Em outra tradução você pode acompanhar em outras traduções que é isso. Eu não procuro os vossos bens. Né? Paulo não estava interessado nas riquezas materiais que alguns irmãos possuíam na igreja. Paulo não estava interessado nestas coisas, porque ele fala claramente aqui: quero ir a terceira vez ter convosco, pois não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, não quero os vossos bens, mas sim a vocês, assim a vossa alma. É isso que Paulo está dizendo. Mas sim a vossa alma. Assim é a vossa alma, assim vós, eu desejo vocês, porque não devem os filhos entesourar, ajuntar para os pais, mas os pais para os filhos. O que Paulo está querendo dizer aqui? Os filhos não têm que ajuntar dinheiro para dar para pai, mas os pais que têm que deixar a herança para os filhos. É isso que Paulo está dizendo. Que o interesse de Paulo era a salvação da alma desses crentes que estavam desviados, que estavam caminhando por ventos de doutrina de tudo quanto é tipo. Ele não é assim no dia de hoje. O cara chuta na esquerda, chuta na direita, bate no escanteio e vai cabecear para fazer o gol. É assim, eles batem tudo quanto é lado, menos na palavra, menos no evangelho, menos na doutrina. Ninguém quer entrar na doutrina, mas querem engodar o seu ventre. Essa é a grande verdade. Então Paulo está dizendo: não tenho interesse, né, naquilo que é de vocês, mas sim em vocês mesmos, porque um pai, ele quer deixar uma herança para o filho. É assim que é a lei natural, né? O pai vai e o filho recebe a herança do pai, e assim sucessivamente. Louvado seja Deus. Então Paulo está dizendo que ele não tinha nada a ver, porque alguns duvidavam. Presta atenção, quando Paulo está dizendo assim, é que alguns duvidavam do caráter de Paulo, por causa do motivo do motim lá do ajuntamento das coletas lá na Macedônia. Os irmãos da Macedônia fizeram a coleta e Paulo chacoalhou a igreja de Corinto, causando emulação na igreja, porque eles podiam, mas eles não queriam fazer, né? E alguns senhores que estavam ali, Paulo está tirando proveito. Não é assim nos dias de hoje? Não é assim? O camarada, mas o fulano de tal tira proveito de certa situação. Então, infelizmente, existem pessoas assim e elas não vão mudar. Esse tipo de gente não muda. Elas morrem no pecado, não se arrependem. Daqui a pouco vou dizer isso aqui, vai postar o que eu falo. Morrem no pecado, não se arrependem, e infelizmente, quando estiver indo embora, aí não tem mais jeito de voltar atrás, né? Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Não tem escapatória, não, né? Não tem. A luta de Deus e a luta do diabo é a mesma. É a mesma. O diabo quer adoração, não quer? Deus não quer. A adoração legítima é o Senhor. Aí o diabo
falou para Cristo: olha, se tu prostrares aqui e me adorares, eu te darei toda esta glória deste mundo. E Jesus falou para ele: sai, Satanás, se arreda de bata em retirada, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. Você está prestando culto a esse Deus nessa noite? Você pode dar glória? Está prestando culto ao seu Deus? Somente a Ele que prestarás culto. Então, a briga é pela alma. Não tem como. O bem mais precioso do homem é o que? É a sua alma. O corpo material, ele volta ao pó da terra, onde foi lido hoje. Ele volta ao pó da terra. A alma é um ser imaterial. Ela vai para algum lugar, você pode ter certeza. É os anjos de um lado ao outro, eles vêm buscar essas almas. É indubitavelmente. Não tem como. Eu comi quiabo hoje, por isso que eu estou falando assim. Né? Então, não tem como. Eu estou sendo bem claro. Estou pregando o evangelho verdadeiro e honesto, como Paulo pregou. Então, o interesse de Paulo era pelas almas, para que os irmãos se convertessem, para que os irmãos voltassem ao primeiro amor. Pastor Maís é prova disso aqui. Eu fui orar por uma pessoa lá no hospital, nem me lembro para quem. Foi você, foi seu filho, mas a menina lá no hospital. Eu não sei para quem eu fui orar. Você lembra? Para quem que era? Não sei para quem que era, mas eu fui orar. Tem quase 15 anos atrás. Fomos orar no hospital. E orei, e saindo, a menina falou: tem uma senhora ali que é oração. E eu fui lá e orei pela senhora. Né? E quando nós colocamos a mão nela e oramos, ela estava com problema nos pulmões, né? Tem 2 pulmões, minha filha? Estava com problema no pulmão, não sei se fumava demais, e estava ruim. E nós oramos, e por bondade de Deus, Deus ouviu a nossa oração, e no outro dia ela teve alta. E ela ficou, né, entusiasmada e nos convidou para ir na casa dela. E nós fomos na casa dessa mulher. Né? Foi um dia chuvoso, né? Acho que foi um dia chuvoso, eu lembro com detalhes, com riqueza de detalhes. E fomos lá na casa dessa mulher. O portador de uma casa, você olha de frente, não parece que é tão bonita, né? Mas quando você entra para dentro, um luxo, um glamour, que negócio bonito, né? Jesus, e eu tosco, rude, né? Vocês homens tosco, né? E entramos lá e veio ela, veio a filha, o pastor. Meu filho já estava ouvindo a palavra, eu também fui professor, né, em São Paulo. Lembro o nome do moço até hoje, Itamar, porque é nome de sacerdote, por isso que eu lembrei, filho de Arão. Aí oramos lá, começamos a conversar, ela começou a falar mal de uma determinada pessoa do meio cristão e perguntou o que eu achava daquilo lá. Eu falei: eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu não vim aqui falar mal nem de ninguém, nem de A nem de B. Eu não me interessa a vida de A e B. Eu vim aqui pregar o Evangelho de Cristo e orar pela senhora. O meu único interesse é esse, não tratar da vida do outro. Agora, uma coisa é certa: quando terminar a minha carreira aqui, eu vou, a senhora também vai, eu também vai. E nós vamos chegar diante de Deus. Se ele for honesto e sincero e está com Cristo, ele vai entrar na eternidade. Se a senhora também for honesta e sincera e aceitar Cristo no Salvador, vai entrar na eternidade. Então, não estou aqui para fazer jogo com ninguém aqui para pregar o Evangelho. E oramos e ela chegou até na igreja, umas partes dele. Ela caminhonetona, qual é aquele trem? Estou dando caminhonetona. Mas amém. Então, o que eu quero para não fugir daqui do raciocínio aqui, o nosso interesse não é em coisas materiais. Eu fui naquela casona, comi lá e comi mesmo. Como eu já comi muito barraco, todo mundo aqui sabe. Você sabe disso aí. Do mesmo jeitinho que era no barraco, era no palácio, não é mesmo? Igualzinho, sem distinção de dinheiro, tudo igual. Eu nunca fiz distinção de dinheiro, porque o problema é com a alma. É a alma. A alma do cara que está lá no palácio vale o sangue de Cristo. A alma daquele que está lá no caserno também vale. Porque a Bíblia fala que nem a prata nem o ouro, nem juntando toda a prata e todo o ouro, não consegue a salvação de um homem. Teve que ter
morrer nesta terra para levar a minha iniquidade, a tua iniquidade, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. E aquilo que era contra a tua vida, aquilo que te condenava, foi cravado na cruz do Calvário. Deus as cravou na cruz. Além das ordenanças que era na lei contra a tua vida, foi cravado na cruz. Hoje nós não devemos mais nada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a iniquidade. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eis que eles se tornarão mais branco, mais alto que a neve. Você pode adorá-lo e glorificá-lo por isso. Então o interesse de Paulo era único, a salvação das pessoas, porque a gente deseja, né, que o fulano lá aceite Jesus, que o outro se converta, né? Esse é meu desejo, é o desejo de Deus, não é isso? Está escrito lá em Ezequiel 3, sobre o Atalaia. Só vou dar uma conferida aqui. É Ezequiel 3? Eu já vi sim minha pedido aqui. Ezequiel 3 é sobre o Atalaia de Israel. Aqui no capítulo 3 de Israel, capítulo 3 de Ezequiel, aleluia. E o versículo, vamos ler aqui, eu vou ler alguns versículos aqui, do 14 abaixo. Preste atenção, que Deus ele quer te salvar, isso é a verdade. Só que o camarada, a maioria das pessoas, elas fecham a porta, não é por força, é por violência. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e nos avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não teme ao Senhor, aquele que não obedece à palavra, aquele que se levanta contra a obra. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, o ímpio vai morrer. Não o avisando você, tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas no seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, se você pregar para o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Amém? Tu livrarás a tua alma. Então, a Bíblia está dizendo claramente isso. Então, o prazer de Deus é salvar o homem. Então, o que Paulo desejava era que os irmãos lá em Corinto se arrependessem, se convertessem e voltassem para Cristo, e estivesse na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Cristo. Versículo de número 15, é isso? Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Olha que coisa linda. Que homem sensacional. Olha, os camaradas fazendo mal para ele, ele dizendo assim: eu é pronome pessoal, minha filha. Eu, de muito boa vontade. Se não é, você fala que não é. Mas é mesmo. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo está sendo franco aqui com essas pessoas, né? Paulo está falando a verdade. Ele vai deixar-se gastar pelas almas em Corinto, falando a verdade, executando aquilo que o Senhor falou. Porque o pregador do Evangelho não pode negociar a palavra. Por que ele não pode? Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Você pode negociar o seu carro, a sua casa, né? Você pode negociar lá, sei lá, onde você for, com as coisas que você pode, mas a palavra não pode negociar.
A palavra é imutável. A Bíblia fala, é daquele que acrescentar uma coisinha aqui, um tiozinho, ou diminuir, será tirada a parte dele da árvore da vida, ele vai perder a sua salvação. Então Paulo está dizendo que ele vai se gastar, ele vai deixar se gastar por causa das almas daquelas pessoas. Você tem sido desta natureza? O seu pensamento tem sido assim? Você tem orado intensamente para que Deus venha ministrar através do Espírito Santo na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa mulher, pela alma dele, O cabra não presta, mas ele tem uma alma, ele é ímpio, mas Deus quer que o ímpio se converta, não quer? Deus quer que o cara se arrependa, porque se o ímpio se converter, ele vai deixar a impiedade, o sangue de Cristo vai verter sobre ele, ele vai ser purificado, vai ser perdoado e ele vai se tornar uma pessoa justificada. Ele será justificado. Ele já vai, as obras más que ficou lá atrás, já não vai ter mais sentido, vai estar jogado no mar do esquecimento. E daqui para frente ele vai viver justificado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa Cristo te justificar. Permita que o Espírito de Deus entre na tua vida, entre na tua família. Permita que o Senhor Jesus pouse na tua casa. Permita que Ele entre na tua casa. Permita que o Espírito Santo habite na tua casa, na tua família, aleluia. Permita que a unção de Deus ela permeie o teu coração, tua alma, e você seja mais um homem, mais uma mulher, mais um cidadão do reino do céu, para glorificá-lo, para adorá-lo na beleza de sua santidade, porque em breve a trombeta tocará, e quando o acorde celestial tocar, a Bíblia fala que os mortos que estiverem nos sepulcros ressuscitarão primeiro, depois aqueles que estiverem vivos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares do primeiro céu, e daí estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa motivação, é saber que estaremos com o Senhor para sempre, Estaremos com o Rei para toda a eternidade. O versículo de número 16 diz assim: mas seja assim, eu não vos fui pesado, eu não fui pesado a vocês, porque os irmãos lá da Macedônia me supriram. Mas sendo astuto, vos tomei como dolo. Então Paulo ironicamente está, porque tinha umas pessoas lá acusando ele, que ele tinha se beneficiado, tinha metido a mão, vamos dizer a verdade. Mas o cara andava com uma motinha velha, está com a caminhonete aqui na frente. Fala o nome da caminhonete. Ranger. Jesus, me dá uma Ranger. Você que está ouvindo aí, que é poderoso materialmente falando, ele tem condições. Se Deus tocar no seu coração, me dê uma Ranger. Ranger. Eu não gosto da Ranger aqui. Eu não tenho. Mas o meu Deus é dono da prata e do ouro. Ele fala o que ele quiser. Não é? Não é isso? Deus não falou com o povo? Vá lá, entregue uma peça de prata para o meu servo. Não foi isso que Deus falou? Foi ou não foi? Fala que foi. Entrega uma peça de prata para o meu servo. Não foi? Entrega um pingente de ouro para ele. Vá lá, dê um gado para ele. Vá lá, dê o azeite mais caro para ele. E a Bíblia fala que Deus devolveu em dobro para ele. Ele ficou mais rico do que ele era. O homem tinha 7.000 camelos, tinha não sei o que, tinha jumento, tinha junta de boi, tinha funcionário. O homem ficou mais rico depois. Deus abençoou o seu ungido. Deus pode te abençoar, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção. Deus abre porta onde não existe
vai calçar os mesmos calçados que ele calça, vai ficar lá no isolamento como ele ficou, como ele fica, vai passar noites a fio sem dormir, passa noites e noites, anos sem dormir, passa anos passando necessidade de tudo quanto é natureza, e não acabou para murmurar contra seu Deus, e adora o seu Deus mesmo assim, né? O que Deus vai fazer com um homem desse, meu filho? Vai abençoar, você não tem dúvida. Então Paulo foi um mega apóstolo, vamos dizer mega, eu acho que foi. Eu não fui inferior aos mais eminentes apóstolos, não fui, porque no meu ministério teve sinais, muito mais do que eles, eu fiz muito mais. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Cristo. Deus é contigo, Deus é com o teu ministério, Deus é com a tua família. Se alguém falou o contrário, é mentira do diabo, porque a Bíblia fala que Deus te chamou por cabeça, não foi por cauda. Aleluia. Deus te chamou para trilhar os caminhos de sucesso. Deus te chamou para manietar o valente na autoridade que é no nome de Cristo. Maniete o valente nesta noite no nome de Jesus. Esse gigante já caiu pela glória e poder do nome de Cristo, o nosso pastor. O verso 17, eu gosto desse versículo 17. Porventura aproveitei-me de vós. Porventura eu aproveitei de você, de vocês. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu tomei, por causa da autoridade que Deus me deu, eu tomei ocasião para pegar alguma coisa de vocês. Eu, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, nesses 33 anos, com muito orgulho, vou dizer com a palavra, eu posso me gloriar. Esses 33 anos, desde quando eu comecei a pregar, desde os 18 anos de idade, e quando eu completei 26 anos de idade, no ano 2000, que eu comecei a pregar para cima e para baixo, eu nunca aproveitei de ninguém, nunca peguei nada de ninguém, graças a Deus, nunca aproveitei de situação. E olha, eu tinha condições de fazer, nunca fiz. Estou igual o meu amigo aqui, o meu chá. Mas tenho aproveitado de vós, por algum daqueles que vos enviei. Eu mandei Tito, mandei o irmão abençoado, a qual o seu louvor é em todas as vezes. Eles aproveitaram de vocês? Você já sabia que quem mais faz na obra de Deus é quem menos tem? Você sabia disso? Porque quem tem não quer fazer não, filho. É a oferta da viúva que sustenta a obra por causa da unção de Deus. É por causa da unção de Deus. Quem sustenta a obra é Deus. Quem é que garante a farinha da panela é Ele. Quem garante o azeite da botija é Ele. Quem garante o orvalho que cai do céu é Ele. Quem garante a chuva torrencial que cai do céu é Ele. É Ele que te dá o fôlego da vida. Você está respirando, é Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. E sem Ele nada podemos fazer. Tudo é dele. Estamos aqui emprestados, somos transitórios. Se você tem alguma coisa de cunho terreno, isto aí é para que você venha favorecer a quem precisa, a quem tem uma necessidade. Deus não te levantou para você jactar que você é isso, você não é nada. O apóstolo Paulo falou aqui, vou repetir, olha o que ele falou claramente. Porque eu devia ser louvado por vós, visto que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele está se colocando aqui que ele não foi menos do que os caras, e foi mais do que os caras, isso não está dúvida, né? Ainda que nada sou, ainda que nada
O tal do Abraão, que Deus levantou lá em Ur dos Caldeus, e tirou ele de Ur dos Caldeus e caminhou pelo deserto para Deus mostrar a cidade de Padã Arã. E ali Abraão começou a peregrinar e Deus começou a abençoar ele de tudo quanto é lado. Quando seu sobrinho foi capturado em Sodoma e levado cativo juntamente com os reis, Abraão foi orar e interceder junto do Senhor. Senhor, se tiver tantos justos lá, se não sei o que, Senhor, só falarei mais uma vez, Senhor, só falarei mais uma vez, ainda que eu seja pó e cinza. Você é pó e cinza, nada mais. Se você tiver Cristo, você é rico das coisas que as coisas terrenas e materiais não compram, não é verdade? A gente expulsou alguns demônios. Agora eu queria ver um camarada com o carrão dele chegar lá. Sai, demônio, não no meu carrão. Sai. Ai, que demônio cartão miserável. Vai lá, cheirosinho, bonitinho, mandar o demônio sair. Vai lá com o seu diploma de PhD, de doutorado. Vai lá, coloca o diploma na cabeça do canto, você vê o que acontece com você. Aleluia. É para poucos. Nós somos ricos. Você tem essa autoridade. Não é eu que estou falando. Lê lá Mateus 10. Eis que eu vos dou poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Eis que dou poder para curar os enfermos e subjugar os demônios, limpar os leprosos, pregar o evangelho. De graça recebeste, de graça dai. Tremendo isso aqui, muito forte. Pegar os caras que isso é forte, né? Isso é forte. Aleluia, louvado seja Deus. Porventura aproveitei de vocês, por algum daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas, sobre as mesmas pisaduras, sobre a mesma fé? Você está andando na mesma fé? Na mesma? Se não, então vai embora. Se não tiver, não. Então, Paulo está dizendo que os cooperadores dele andavam nas mesmas pisaduras, né? Andavam no mesmo espírito, obedientes a Cristo e o apóstolo Paulo, e a obra a qual Deus tinha colocado na mão do seu ungido. Louvado seja Deus. O versículo de número 19 fala dos últimos avisos aos coríntios e as saudações finais. Paulo apela para o juiz de todos. Quem é o juiz de todos? É Deus. Paulo aqui ele apela para o juiz de todos. Apreensões e inquietudes de Paulo, as suas apreensões e suas inquietudes de seu coração, desse homem sensível e deste homem extraordinário, de uma personalidade forte, mas para a glória de Deus. Um homem forte para a glória de Deus. No versículo número 19: cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Vocês pensam que nós estamos pedindo desculpa a vocês? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Vocês pensam que nós estamos pedindo desculpa? Falamos em Cristo perante Deus. Aqui Paulo apela ao juiz supremo. Então, quando você acha que nós estamos pedindo desculpa diante de vocês, falamos em Cristo, o nosso advogado, perante Deus, o juiz. E tudo isso, ó amados, para a vossa edificação.
Então Paulo repreendeu esse povo, Paulo mostrou o seu erro, mostrou a doutrina falsa para a edificação desse povo, para que eles voltassem à doutrina verdadeira e não dessem ouvidos às fábulas, esses homenzinhos miseráveis que se levantam contra Cristo, como aqueles espíritos malignos, a qual aqueles dois homens se levantaram contra Moisés diante de Faraó. Janes e Jambres se levantaram contra Moisés, resistiram a Moisés diante de Faraó. É assim esses caras assim, resistem à obra de Deus, resistem à instituição que Deus colocou, a qual Deus fez. Só que para esses caras, sabe o que acontece com eles? A espada de Josué os elimina. A espada de Josué é a espada de Deus, os mata. E quando matar esses caras, não há arrependimento, eles vão ficar gritando lá do outro lado: não vai ter mais luta não, filho. Esta é a grande verdade. Verso 20: porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria. Porque quando Paulo voltar a terceira vez em Corinto, está dizendo: porque receio que quando chegar aí, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não querieis. É assim que fala? Querieis. Deixa isso quieto. A língua enrola aqui, entendeu? Então vamos simplificar aqui, né? Quando eu chegar aí, talvez vocês não vão querer me achar do jeito que eu vou chegar chegando, né? Então eu quero encontrar vocês, né, de uma maneira, e vocês querem eu de outra maneira. Então vai ser complicado, porque receio que quando chegar, vos não acha como eu queria, e eu seja achado como vocês querem. Melhor assim. E que de alguma maneira haja pendências. Haja pendências. Tem alguma pendência na sua vida? No seu ministério? Na sua família? Tem pendências? Invejas. Existe inveja na igreja de Cristo? Invejas. É isso que eu estou dizendo aqui. Existem invejas, então se retrate, arranque esse espírito maligno do seu coração, porque a obra não é do Paulo, nem do João, nem do Pedro, a obra é de Cristo, a igreja é de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Tem iras, você está irado com alguém, peça perdão. Porfias, detrações, mexericos. O que é mexerico? É fofoqueiro, fofoqueira? Tem fofoqueiro na igreja? Se retrate, porque Paulo está chamando os caras de fofoqueiro, né? Futriqueiro, mexeriqueiro, orgulhos, bem orgulhoso. Tem uns bestas aí que tem uns orgulhinhos, uma soberbinha, né? Tem um soberbinho, eu vou falar soberbinho, porque tem uns bestas aqui. Meu filho, a Bíblia fala claramente que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Deus ama os simples, entendeu? A soberba procede a quebra do homem, a sua ruína, né? Seja humilde. Tem orgulhoso, tem tumultos, mas tem tanta gente que pode fazer tumulto. O jogando conversar, parecendo uma feira, parecendo aquelas, como é que fala, aqueles programas de televisão de fofoqueiro, para falar da pessoa. Tem muitos. O verso de número 21, para nós seguirmos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. Aqui Paulo está querendo dizer que o meu Deus me faça ficar com vergonha. Quando se trata essa palavra de humildade aqui, que me humilhe para convosco,
que eu tenha vergonha, porque a gente muitas vezes tem que ter vergonha na cara de certas coisas, né? Se o homem não conservar um pouquinho de vergonha na cara, ele não tem temor a Deus, né? Se a cara não fica vermelha em certas situações, é porque o camarada não está com Deus. E quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe para com vocês, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia. Então tem gente que não se arrepende de jeito nenhum. Então Paulo está querendo dizer que Deus humilhe ele, que ele chore por essas pessoas que pecaram e não se arrependeram. Por que ele está chorando por essas pessoas? Porque ele sabe o destino dessas pessoas, para onde elas vão, que é o lago de fogo, onde o próprio Cristo falou. Esta é a verdade. Não se arrependeram da imundícia. O que é uma pessoa imunda? Vamos trazer no sentido figurado. Uma pessoa que não toma banho de jeito nenhum, fedorento, é um imundo, né? Assim, eu estou falando no sentido figurado. Agora, aqui no sentido espiritual, o que é uma pessoa imunda? Uma pessoa que vive uma vida de qualquer maneira, de qualquer natureza, fazendo tudo que não presta. A sua mente faz tudo aquilo que o seu coração deseja. Esse é o imundo. E nenhum imundo vai entrar no reino do céu. É isso que Paulo está dizendo. E prostituição, em outra tradução, você pode procurar outras traduções, está dizendo assim, de relações sexuais, de relação sexual ilícita. É isso que está dizendo. É isso que Paulo está dizendo, porque houve isso no meio da igreja de Corinto. Não se arrepender das suas relações sexuais ilícitas. Não se arrepender da sua desonestidade. O que tem de crente desonesto? Crente, eu vou dizer, que esses caras não são crentes. Isso não é crente. O crente é justo, né? Só tem um nome antigo: desonestidade. Tem um monte de desonesto, infelizmente. Desonestidade que prometeu. Então, Paulo está desejando que esses irmãos se arrependam. Então, no capítulo 1, ou no capítulo 12, do verso 11 até o verso de número 21, Paulo dá as suas credenciais como apóstolo. Paulo deseja visitar a igreja de Corinto. Paulo apela para o juiz que é Deus, e as apreensões e as solicitudes, a inquietude do coração de Paulo, o coração inquieto por causa das almas, né? E Paulo deseja que essas almas se arrependam, que elas peçam perdão a Deus e abandonem a iniquidade, e que elas venham para o reino do céu e sejam limpas pelo sangue de Cristo, e elas possam se tornar co-herdeiros de Cristo para entrarem no reino dos céus. Amém? Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos explicado, né? Eu merecia ganhar uma gorjeta. Aleluia, louvado seja Deus. Poderia dar aula aí, cara. Em algum lugar, na gorjetinha, né? Para ter os caras cobrando, né? Poxa, Paulo está dizendo: eu não quero ser pesado, não, mas o irmão da Caia me ajudou. Levante, Deus, as pessoas da Macedônia para nos ajudar. Levante, Deus vai tomar gente da Macedônia para nos ajudar nesse ministério. Deus vai tomar gente da Macedônia para nos ajudar, para nos socorrer. Deus vai soprar lá no vento leste e vai socorrer essa mão de obra em nome de Jesus. Glória a Deus. Querendo o diabo ou não, Deus sempre socorreu essa humilde obra. Sempre socorreu. Louvado seja Deus. Se o Senhor permitir, nós vamos terminar o capítulo 13, né? O capítulo 13 encerra-se a segunda carta de Paulo. Aí entraremos no livro dos Gálatas, ou Galatas. Livro dos Gálatas. Vamos ler os Galatas. Tinha uns irmãos que falavam: vamos ler lá no livro de Galatas, capítulo 4. É assim mesmo, cada um na sua. Vamos orar ao Senhor.